Bem, pessoal, voltando à aula lá, né, que a gente trabalhou na última, nas últimas aulas, a gente falou do modelo de entidade de relacionamento, deu todos os conceitos que a gente precisa entender de modelo de entidade de relacionamento, o que é um esquema de banco de dados, a base de dados, o conceito do modelo entidade de relacionamento, entidade, o relacionamento em si, correto? Aqui não, o relacionamento aqui, geralmente a gente usa um verbo para trabalhar, um substantivo para entidade, um verbo para o relacionamento. Tem a cardinalidade, que são quantas vezes uma entidade pode referenciar a outra entidade. Então a gente tem o referenciamento de um para um, tem o referenciamento de um para um, muitos para muitos, né? Correto? Opa, deixa eu ver aqui. Acho que chegou, gente. Aí, gente chegando. A gente tem o relacionamento de 1 para n, que é o mais comum, correto? O relacionamento de 1 para 1, quando um registro só referencia outro registro em uma outra entidade, por exemplo. Pessoal chegando na hora, né? A gente tem o relacionamento de 1 para n, por exemplo, que a gente deu aqui, né? Um empregado tem vários dependentes, mas um dependente só tem um empregado. E um exemplo de muitos para muitos, que é um aluno cursa várias disciplinas e várias disciplinas são cursado por vários alunos. Aí tem o relacionamento ternário, né? O exemplo que a gente deu aqui, um projeto, ele envolve o projeto, uma peça e o fornecedor, ele envolve essas três entidades, porque uma peça está relacionada a um projeto que é desenvolvido para o fornecedor. O fornecedor, ele desenvolve um projeto que gera uma peça, correto? E um projeto precisa de um fornecedor para realizar ele e uma peça que vai ser gerada. Então aí é o relacionamento ternário. O autorrelacionamento é... aí a gente comentou também do autorrelacionamento, né? Deixa eu ver... Ah, tá. O que ficou faltando? Isso daqui toda a parte de relacionamento. Depois tem uns detalhes que eu vou passar para vocês em sala de aula, ok? Hoje a aula, e por último, é a parte de atributos, né, que você descreve o que a pessoa é, o que a entidade é, ok? Pessoal chegando cedo, hein, para a aula, né? Mas tudo bem, vamos lá. Os atributos, ele tem que ser descritivo, nominativos e referenciais. Ele tem que descrever, todos eles têm que descrever a entidade, tem que dar um nome, tem que dar uma característica para a entidade e tem que fazer uma referência a esses atributos, né? Por exemplo, uma pessoa ela pode ter o sexo dela, o CPF, o nome, a idade, a altura. E aí existem algumas características nos atributos que a gente tem que identificar, ok? Por exemplo, eu posso ter isso aqui a gente fala nome. Nome geralmente é um atributo simples que a gente fala. Por quê? É o nome da pessoa, ok? Então, Luiz Fernando Castilho Massa, que é o nome da pessoa. Zé das Couve é o nome da pessoa, ok? CPF é o CPF da pessoa. Geralmente é quando identifica a pessoa, ok? Então você tem o atributo, ele vai dar algumas características da entidade. Pessoa, por exemplo, se fosse carro, seria a placa, seria o chassi, seria o modelo, seria o ano, ok?
se fosse um animal, por exemplo, a espécie. A espécie é a idade, a cor do pelo ou da plumagem que seja, ok? Então, os atributos eles dão as características àquele conjunto de entidade, ok? Só que tem uns detalhezinhos. Por exemplo, a gente pode ter um atributo que a gente fala que ele é multivalorado. O que é uma coisa multivalorada? Valor, que tem um valor, né? Multivalores. O exemplo mais comum que a gente utiliza é o fone, o telefone. Por quê? Eu posso ter uma entidade chamada capiroto, ou desculpa, uma entidade chamada estudante. Beleza? Todo estudante tem um nome, tem o número do estudante, ou matrícula, no caso aí de vocês é o prontuário, correto? Existe o endereço, ok? Rua Catanduva, número 320, bairro Higienópolis, tal. Só que tem o telefone, ok? E aí, como que você resolve? A pessoa pode ter vários telefones. Eu, basicamente, só nesse celular aqui, eu tenho dois números. O meu número de uma operadora e da outra. Eu trabalho com duas operadoras. Ainda tenho o telefone aqui em casa, o fixo. Pessoal, eu sei, eu sou velho. Eu ainda tenho fixo em casa. Eu tenho, inclusive, eu acho que eu tenho que bloquear ele, né? Mas vamos esquecer isso agora. Então eu tenho vários telefones. Então eu estou falando que esse atributo ele pode ser multivalorado. Como que eu represento ele em um diagrama? Por esse círculo aqui, ó, duplo, tá vendo? Vocês estão vendo que o atributo comum ele só tem um círculo? O multivalorado ele tem dois círculos. Então quando eu vejo um diagrama de entidade, modelo de entidade de relacionamento, um diagrama de entidade de relacionamento, e eu identifico que um determinado atributo tem um círculo duplo, significa que ele é multivalorado, ele vai ter mais de um valor, ok? Aí, professor, como que eu resolvo isso? Não se preocupe como você vai resolver isso agora. Se preocupe em entender isso. Simples, ele é comum, correto? Duplo, ele é multivalorado, ou seja, ele tem mais de um valor. E aí, esse é o multivalorado, correto? Esse é o multivalorado. Eu posso ter também o composto. O que é um composto? Quando eu falo, eu estou descrevendo no meu diagrama de entidade de relacionamento, eu estou descrevendo os meus atributos. Eu posso falar, ó, endereço, beleza. Eu sei que eu vou ter que ter uma informação para encontrar o meu capiroto, quer dizer, o meu estudante, né? Eu tenho que encontrar o estudante. Como que eu encontro ele? Através de um endereço que ele vai fornecer para mim, ok? No, no processo lá de inscrição, quando ele fez a inscrição dele para o curso. Só que quando eu falo endereço, eu sei que ele não é uma coisa simples. Imagina eu colocar numa única linha assim, Rua Catanduva, no, vírgula 320, Jardim Centro, cidade de Catanduva. Vai ficar uma coisa muito comprida. Lá na frente vocês vão entender que fazer uma busca por isso daí é quase que impossível você ter um resultado, um retorno das informações de forma confiável, ok? Quando a pessoa fala endereço, muito provavelmente ela está falando de um atributo composto, porque o endereço ele se compõe do quê? Da rua que a pessoa mora, do número da casa que a pessoa mora, do CEP que a pessoa mora e muito provavelmente do bairro que a pessoa mora, certo? E por último, do que ele precisa, da cidade onde a pessoa mora, certo? Então eu tenho que subdividir esse endereço em vários outros atributos. E como que ele é representado? Eu tenho o símbolo normal do endereço, correto? E eu tenho tipo uma ramificação.
Tá vendo? As informações elas ramificam em mais pedaços. Endereço. Então, quando você está cobrando do teu cobrando não, né? Perguntando para o teu cliente, você não vai cobrar nada porque ainda você não fez, você só está desenvolvendo. Você chega e fala, quais são as informações que você precisa para trabalhar? Ele vai falar, são essas, 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 e em um determinado momento ele vai falar o endereço. Aí você já, por conhecimento, lógico que precisa de uma certa experiência, um certo know-how para isso daí, mas, por exemplo, o endereço você vai falar, você vai precisar do endereço detalhado, rua, número, CEP, bairro, cidade? Ele provavelmente vai falar que sim. Então você tem que referenciar desse jeito aqui. Você cria o círculo, o endereço e ramifica, certo? Esse daqui é o atributo composto. Então a gente já viu o atributo multivalorado, que ele tem um duplo círculo. Então eu sei que eu vou ter mais de um valor. E eu vou ter o atributo composto, que é eu tenho uma referência, endereço, só que eu sei que isso daqui eu vou precisar dividir. Uma outra coisa que pode ter atributo composto, por exemplo, é o nome. Muitas pessoas querem saber não só o nome, mas o sobrenome da pessoa. Ter isso daí de forma fácil, uma consulta fácil. Eu quero saber qual que é o nome da pessoa. José, sobrenome, das Couves, correto? Então o que você faz? Você cadastra também o nome, ok? A escritura nome, ok? Só que aí você tem duas saídas. Uma que é o prenome, ou nome inicial, e o nome final, ou sobrenome. Então você teria, saindo do nome, você poderia também ter saído dois outros atributos aqui. Então quando a pessoa for desenvolver, ela vai olhar e vai falar, ó, o nome. Ah, beleza. Ah, mas a pessoa quer o nome inicial e o sobrenome. O nome inicial, o sobrenome, prenome, nome final, que seja. Ok? Então a pessoa já vai olhar e vai falar, não, então o nome eu vou precisar dividir em duas. Porque não existe só o José. Não existe só o primeiro nome. Existe o nome e o sobrenome para todo mundo. Então eu preciso dividir isso daí em nome e sobrenome. E aí, eu preciso do atributo, eu tenho que conhecer o atributo derivado. O que seria um atributo derivado? Por exemplo, eu preciso identificar a idade da pessoa. Eu preciso identificar se a pessoa, por exemplo, pode entrar em um determinado bar da cidade. E naquele bar só pode entrar maiores de 18 anos, porque lá dentro tem consumo livre de bebida alcoólica, ok? Então, no menores de 18 anos, o menor de 18 anos pode beber bebida alcoólica desde que as autoridades não vejam, né? Ok? De preferência dentro da sua casa, que é o teu pai que vai ter que te suportar. Embora você nem deveria estar bebendo. Mas já que você bebe dentro da sua casa, porque o teu pai e tua mãe que aguenta a tua bronca depois. Mas na rua você não pode. Então você não pode entrar em um determinado local. Ou eu quero saber a idade do meu estudante. Eu quero saber quem tem entre 15 e 19 anos. Ou quem tem entre 20 e 25 anos. Eu preciso saber disso daí. Ok? Beleza, eu vou lá, vocês se cadastraram, a maioria de vocês tem em média 15 anos, correto? Que é mais ou menos a idade que vocês entram no instituto, 14, 15 anos. Então tem um campo lá que chama idade. O que aconteceria? Todo mundo ia lá e colocar 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14. Passou um ano, vocês ficariam com a mesma idade? Sim ou não, pessoal? Vocês ainda continuariam com 15 ou 14 anos? Lógico que não, vocês evoluem, né? Ou a gente assim espera. Depende. Se você pega e vota nos determinados candidatos aí, vocês não evoluem, vocês continuam com mentalidade quinta série, né? Mas aqui no caso, vamos supor que como todo mundo entrou no Instituto Federal, todo mundo é inteligente, tem o mínimo de inteligência possível, né? Então não faz essa besteira. Vocês evoluem a idade de vocês. Quem tem 15 passa para 16, quem tem 14 passa para 15,
Legal, como todo ser humano envelhece. O que aconteceria aqui um ano? Eu teria que entrar no sistema e trocar a idade de vocês, de todo mundo. Teria que ficar, ó, esse fez aniversário, eu tenho que passar para 16. Esse fez aniversário, tem que passar para 15. Esse fez aniversário, tem que passar para 17. Maluquice, né? Qual que é a informação que vai garantir a idade exata de vocês em todo qualquer momento que eu queira consultar? É a data de aniversário, não é? Vocês têm uma data de aniversário e eu falo, putz, quem nasceu no ano 2000, hoje vai ter 20 anos, ok? Quem nasceu em 2005 vai ter aproximadamente 15 anos, dependendo o ano que, o mês que nasceu, ou 15, ou 14, ou 15, ok? Então, eu consigo, através de uma informação, atribuir uma informação real para aquilo lá. Por exemplo, então quando vocês vão se cadastrar, vocês não vão cadastrar a idade de vocês, vocês irão cadastrar a data de nascimento. Beleza, vocês entraram lá, data de nascimento, 6/12/77. Dia muito importante esse para a humanidade, 6 de dezembro de 1977, correto? Lá no final do ano, se essa quarentena passar, vocês já sabem que vocês têm que fazer alguma coisa, né? Tem que começar a se coçar. 6 de dezembro de 1977 é uma data de aniversário muito importante para a humanidade. Automaticamente, eu tendo a data de aniversário da pessoa, a data de nascimento, desculpa, a data de nascimento da pessoa, eu consigo chegar na idade que a pessoa tem, ok? Então hoje a pessoa tem 42 anos, quem nasceu nessa data. A partir do dia 6 de dezembro de 2020, se o coronavírus não pegar essa pessoa, correto? Pode pegar também, não acontecer nada, né? Porque diz que vaso ruim não quebra. Mas eu não estou querendo não. Depois das 2 do ano passado, eu não estou querendo mais não. Mas tudo bem. Então a gente vai saber que a pessoa tem 43 anos, correto? Então, a idade é um atributo derivado. Quando a pessoa fala, eu vou precisar saber a idade da pessoa. Então, significa que você não vai poder criar um campo chamado idade, porque ela vai precisar saber da idade da pessoa no momento que ela for consultar, e não no momento que ela se cadastrou, certo? Então você tem que colocar um atributo derivado. A idade vai ser derivada de uma outra informação. Qual que é a informação que eu preciso? Data de nascimento, correto? Então eu tenho o atributo monovalorado, o atributo multivalorado e o atributo composto, certo? E o derivado, beleza? Então esse daqui é o gráfico que eu posso ter, o gráfico de todos os tipos de atributos que eu tenho. Eu tenho um conjunto de entidades, por exemplo, pode ser aluno ou professor, correto? Eu tenho o atributo monovalorado, que pode ser o nome da pessoa, o CPF da pessoa, ok? O multivalorado, que é representado por um círculo duplo, correto? Eu tenho o composto, que ele deriva e pode ter outras derivações aqui para cima. Não é comum, é difícil, eu não lembro de ter visto alguma vez que um atributo composto derivou mais atributo compostos do que mais de um nível aqui, tá? Pode ser que tenha, mas não tem lógica um negócio daí. E por último, o atributo derivado, ok? Que é esse tracejado aqui, ó, tá vendo? Quando eu sei que é um atributo tracejado, quando que eu sei que é um atributo derivado? Quando ele está tracejado, ok? Que foi o que eu não expliquei aqui no slide anterior, ok? Beleza, pessoal? Aí tem um detalhe, quando eu faço... Deixa eu explicar isso daqui. Bem, basicamente, a modelagem básica que a gente precisa entender a gente precisa entender a entidade, o relacionamento, os atributos e a cardinalidade, ok? Então isso daí é o que a gente já viu. O que eu vou passar para vocês hoje, que é a intenção da minha aula? A intenção da minha aula é utilizar esse software aqui, ó. Ele chama-se BR Modelo. Se você entrar
eu vou mandar o link depois para vocês, mas esse site aqui, ó, cis4.com/br modelo download. Esse aplicação do modelo 3.2 aqui, ó, modelo.java. Você não tem que instalar, não tem que fazer nada. Se você tem um computador, você só abaixa ele e ele executa. Ele abaixa um arquivo desse tipo aqui, BR modelo. A hora que você clica, ele abre isso daqui, ok? Pessoal, como eu não estou vendo a tela do Meet, se vocês quiserem conversar comigo, abram o microfone e me falem, tá? Tudo bem? As perguntinhas engraçadinhas aqui, né? Não precisa ter maior que 18 anos para beber, não. Se você não quiser ir ser preso, se você não vê problema em ser preso, pode, o teu pai, o cara que te vendeu, pode ficar tranquilo. Pode beber antes de 18, tá? A única coisa é que vai ter cadeia. Não sei para quem, mas vai ter. Cadeia não, né? Multa, Não, essas mas coisas. Mask, Ah. tá falando em tomar água, pô. Tá bom. A água pode. A água deve, né? Água, suco, refrigerante não deve, mas pode, tá? Meu Deus do céu, fugindo da vida da conversando. Vamos lá. Esse aqui é o BR modelo. Eu iria ensinar vocês a fazer isso daqui manual, no papel, ok? Ia ser uma maravilha. Ia sair cada desenho lindo que o Lauro ia chorar de orgulho de vocês, né? Se eu tenho vontade de matar, ele teria vontade de explodir vocês. Mas como a quarentena não nos permite, né? Então a gente vai fazer utilizando esse software. Porque agora falando sério, pessoal, porque quando a pessoa usa a mão, né? Usa o processo de desenvolvimento no papel, ele consegue ver o que ele pode fazer, o que ele deixa de fazer, ok? O que acontece? Quando você vai direto para o computador, você sabe o que o computador está fazendo. Você entende o que aquilo lá está fazendo. Se você não tem essa experiência no papel, na mão, desenhar na mão, muitas vezes o que acontece você não sabe o que aquilo lá significa muitas vezes. É o que acontece com o programador. Hoje tem vários geradores de código automático. Você vai lá, gera o código, faz o que tem que fazer. Precisa ter alguma manutenção da zebra. Por quê? Porque a pessoa não consegue resolver esse código. Certo? Tem softwares que geram o banco de dados para você. Pronto. Você vai lá, desenha o que você quer, pá, precisa dar uma manutenção, a pessoa se perde. Porque não sabe o que tem que fazer. Certo? Por isso que eu falo, eu gosto de passar no papel para vocês, porque quando vocês estão olhando na tela, vocês estão imaginando, a tela, isso aqui seria no papel, assim funciona. Então você tem como é que fala? Uma ideia do problema e tenta resolver ele de forma mais tranquila, ok? Mas como não tem jeito, eu não vou ficar aqui, não vou montar um sistema para captura de imagem na mão, para desenhar, para mostrar para vocês. Eu vou passar direto para o computador. Quando as aulas voltarem, a gente vai fazer no papel. Isso aí é o que eu espero que a gente faça tão logo seja possível. O BR modelo, ele é um modelo aberto, ele foi feito bem, eu acho que desde 2004, 2005 eu utilizava ele, só que ele era um software mais arcaico, mais antigo. Aí teve um pessoal que pegou e deu uma reformulada nele, deu uma melhorada. Só que ele utiliza um modelo de representação um pouco diferente dessas que eu vi no slide. Que é dessas que eu mostrei para você no slide. Vocês vão entender já já, ok? Mas vamos aqui, ó. Deixa eu passar para vocês uma modelagem de um banco de dados, correto? Ó, é um modelo dos mais simples. Ó. Uma peça pode ser constituída. Você vai desenvolver o sistema para uma pessoa que tem uma fábrica de peças industriais, mecânicas, automotivas, que seja. Então, uma peça pode ser constituída de uma ou várias matérias-primas. Esta matéria-prima é identificada por um ID.
um nome e uma composição química. Um fornecedor pode fornecer uma ou mais matéria-prima, e uma matéria-prima pode ser adquirida de vários fornecedores. O fornecedor é identificado pelo seu CNPJ, que é constituído por nome, endereço completo, telefones e principais contatos. Ok? E aí o que acontece? Um determinado cliente solicita o desenvolvimento de uma peça que pode ser composta por várias matérias-primas. Possui um peso, medidas e aplicação. Também possui a quantidade de horas que cada funcionário da empresa trabalhou no desenvolvimento daquela peça. O funcionário é identificado pelo seu CPF, seu nome, endereço completo, telefones de contato e valor da hora do trabalho. Imagina que você tem uma empresa, alguém chega para você e fala: ó, eu preciso desenvolver uma determinada peça. Uma empresa de engenharia. Ó, eu preciso de uma determinada peça para minha máquina que eu estou desenvolvendo, eu preciso de um pinhão que vai movimentar minha peça, só que ele tem que ter durabilidade, tal. E aí você vai começar a desenvolver isso daí. Pô, como a tua empresa vai pesquisar quais são as melhores matérias-primas que ele pode ter, qual que é o tamanho que isso aí precisa ter para atender a sua empresa, tal. Ou seja, você vai ter que modelar isso daqui, você vai ter que criar um banco de dados para a pessoa gerenciar isso daqui. Porque isso aí é feito tudo no papel e precisa passar para o computador para tornar mais fácil esse controle, certo? Então, como que você tem que fazer? Putz, primeiro de tudo, lembra da história da planta? Eu tenho que desenvolver a minha planta de trabalho? Você não chega para construir uma casa do nada, você tem que ter uma planta base para... Então, essa planta base, no caso, vai ser o modelo de entidade de relacionamento, certo? Então, eu vou alternar entre uma tela e outra, e aí a gente vai ver. Bem, primeiro de tudo, uma peça pode ser constituída de uma ou várias matérias-primas. Essa matéria-prima é identificada por um ID, um nome e uma composição química. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que identificar as entidades. Peça é uma entidade? Sim ou não, pessoal? Alô? Respondam. Sim, porque ela faz parte do material. Não, ela faz parte do sistema. Ela que vai ser desenvolvida, correto? Gente, E eu aí, tava com a câmera aberta o tempo todo, eu tava vendo a minha própria cara e, nossa, como que ninguém me avisou antes? ó, essa matéria-prima é identificada por um ID, um nome e uma composição química. Aqui eu já tenho a minha entidade peça e já tenho as minhas características, certo? Correto? Ela tem um ID, tem um nome. Ela tem um ID, tem um nome e tem uma composição química. Então eu venho aqui no BR modelo. Opa, desculpa pessoal. Aqui no meu sisteminha. Aqui, ó, eu tenho esse objeto que chama entidade. Eu clico aqui e clico aqui. E já posso renomear. Opa, entidade. Editar. Nome da entidade. Cadê o renomear? Aqui, desculpa. É que na versão antiga ficava desse lado, né? Então, como a gente é velho, então eu tenho uma entidade chamada peça. Não utilizem nem acentos e nem caracteres especiais, né? Então, por isso que ficou PECA, certo? Eu tenho uma peça, ok? E aqui eu já estou falando que eu tenho meus atributos. Quais são os atributos que eu tenho? Um ID, um nome e uma composição química. Certo? Como que eu faço isso aqui? Bem, se eu já tenho meus atributos, é só vir aqui, ó. Tá vendo esse círculo? O
criar um novo atributo. Eu venho aqui e clico sobre a peça. Opa, deixa eu deletar. Ó, clicou, certo? Qual que é o primeiro atributo que eu... Oi. Ó o meu moleque. Fala que agora eu não posso. Rafael, fala que agora eu estou em aula. Olha lá. Ter aula em casa é isso, né? Onde eu estou? Aqui. Eu vou aqui e renomeio. Eu preciso do ID. Nunca coloque o nome só ID. Certo? Coloca ID, o nome da entidade que você está utilizando. Porque vai ter ID funcionário, ID fornecedor, ID peça. E aí você identifica, esse ID pertence a quem? A tal coisa. Tá vendo que eu falei que não era para colocar caractere especial? O underline é um valor aceito. Ok? Tranquilo? Eu tenho o ID peça. Qual que é o próximo? Eu tenho o nome da peça, certo? Eu tenho o nome da peça. Eu clico aqui. E aí você tem que ficar fazendo esse ajuste que ele é chatinho para isso aqui, tá? E mais uma vez, ó, nome, peça, certo? E aí você pode ajustar do jeito que você quiser aqui, ó. ID peça. Você pode vir para cá. Clicar aqui, ajustar aqui. É uma maravilha esse software. Pode ir por mim. No manual fica bem pior. Certo? Eu tenho o ID peça. E o último que eu tenho é o composição química. Certo? Só que se aí eu usar o nome composição química, fica um nome meio longo, né? Então eu tenho aqui... eu posso abreviar da seguinte maneira, ó. Composição química, certo? Eu vou saber que é a referência à composição química. Eu vou refazer esse daqui, que ficou meio estranho esse negócio aqui. Ó, pode colocar o underline, o pessoal utiliza assim essa referência também, ó, nome da peça, tá vendo? Nome, o N maiúsculo, peça, P maiúsculo, certo? Ou seja, eu já tenho a minha entidade, ok? Chamada peça. Eu vou precisar de outras entidades. Vamos voltar aqui. Um fornecedor pode fornecer uma ou mais matérias-primas, certo? Opa, peraí. Não é isso. Um fornecedor pode fornecer uma ou mais matérias-primas, e uma matéria-prima pode ser adquirida de vários fornecedores. Então eu também tenho que criar a minha estrutura matéria-prima, certo? Eu venho aqui, ó, crio uma outra entidade, aparece aqui, eu dou o nome para ela, matéria-prima. Ele não falou dos atributos, mas eu vou colocar o nome aqui, ó, ID matéria prima, certo? E nome da matéria-prima. Nome da matéria-prima, certo? Nome da matéria-prima, ok? Beleza. Opa, deixa eu corrigir o nome aqui. Qual que é o nome disso aqui? Matéria-prima. Aí eu tenho a entidade fornecedor, que vai fornecer os meus
as minhas matérias-primas, né? Por exemplo, ferro, sei lá, madeira, que seja. Então eu tenho a minha entidade chamada fornecedor. Ok? Ah, pessoal, só um detalhe. Eu venho aqui e clico. O ID da peça não é o atributo que vai identificar a minha peça. Eu venho aqui, ó, e mudo ele para sim. Tá vendo que ele ficou pretinho? Certo? Ó, tá vendo que ele ficou pretinho aqui? Quando nesse tipo de representação gráfica você identifica a bolinha toda preenchida, significa que ela é o atributo identificador. Igual aqui, ó. Eu venho aqui, clico, ele fica assim e ela vira o atributo identificador. Voltando aqui na minha apresentação, ó, o meu fornecedor é constituído por CNPJ, nome, endereço completo, telefones e principais contatos, certo? Então eu vou criar um atributo para ele aqui chamado CNPJ. CNPJ. E vou falar que ele é identificador, certo? Alô, pessoal? Tudo tranquilo? Até aqui? Ele tem um nome, não tem? Opa, porque não pegou? Nome. O outro atributo dele, ele é constituído por endereço completo. Lembra que eu falei que o endereço ele pode ser composto? O endereço geralmente é composto pela rua, pelo número, pelo CEP e pelo bairro, correto? Então você vem aqui, ó. Você vem aqui, você clica nele aqui, ó. O atributo. Eu vou falar que esse atributo aqui é o endereço. Endereço, né? Só que o endereço, você vem aqui e fala que ele é... Opa, cadê o composto? Ele tem várias outras saídas. O que, que eu faço? Eu venho novamente sobre o endereço e clico sobre ele. Ó. Ele criou uma nova sequência, né? Rua. Ó, ele já nomeou aqui, certo? Se eu vier aqui clicar sobre endereço mesmo, ó aqui, ó, o composto já mudou para sim, significa que tem mais de um. Então, além da rua, eu preciso do número. Olha esse prato coloca em cima da pia. Oi? Eu tô acabando de tomar o suco e vou levar o suco junto. Número, certo? Olha o meu moleque fazendo arte, está escondido atrás da cama. Fala oi para eles aqui. E eu tenho o CEP, certo? Isso é um atributo composto. Eu tenho várias derivações do endereço, certo? Vamos lá. O fornecedor, ele tem o quê? Tem o telefone, ok? O telefone geralmente é alguma coisa multivalorada. Tem vários telefones para a mesma pessoa. Antigamente era difícil isso aí. Malemar a gente tinha um telefone. Quando eu comecei a trabalhar, quando você tinha um telefone, você era como que vocês falam? A picanha da galáxia, né? Como diz aquele comercial, para não usar um palavrão aqui no meio da live. Como se eu não usasse palavrão, né? Mas hoje qualquer um tem vários telefones. Então existe esse quadrado aqui, ó, esse atributo que é o multivalorado. Você vem e clica sobre fornecedor, aí ele faz esses regaços, você tem que sair ajustando tudo, certo? Qual que é? Que são os fone. E aí, quantos fones eu posso ter? Quantos você quiser. Fone 1, fone 2. Quando eu falo que ele é multivalorado, eu só estou representando ele que ele vai ter vários telefones, ok?
Mas existe um outro jeito quando a gente vai implementar isso aqui que é diferente. Bem, eu já tenho a matéria-prima, já tenho o fornecedor, ok? Agora eu posso começar a fazer as minhas cardinalidades. Eu venho aqui, ó, e clico. Deixa eu ver se esse outro aqui, na versão antiga ele não funcionava muito bem. Opa, Ctrl Z. Vamos ver, clica aqui e clica aqui. Ah, aqui ele funciona. Olha, ele tem um relacionamento. Um fornecedor pode fornecer várias matérias-primas e uma matéria-prima pode ser fornecida por vários fornecedores. Isso aqui, quem me explicou foi o meu fornecedor. Ó. Um fornecedor pode fornecer uma ou mais matéria-prima e uma matéria-prima pode ser fornecida por vários fornecedores, correto? Então eu vou dar isso aqui, o nome desse relacionamento de fornece. Aqui, ó. Então, um fornecedor pode fornecer 0 ou várias matérias-primas. E uma matéria-prima pode ser fornecida por 0 ou vários fornecedores. Certo? Pode deixar assim, lá na frente a gente explica melhor isso daqui. Ok? E uma peça, ela tem o quê? Ela tem a sua matéria-prima. Não tem? Então qual que é o nome que eu posso dar para esse nome aqui? Ó? Possui. Uma peça possui uma ou várias matérias-primas, certo? E uma matéria-prima pode estar em uma ou várias peças, correto? Beleza? Esse é um relacionamento de N para N também. Poderia acontecer de eu falar que ó, não, uma peça ela só vai ter uma determinada matéria-prima. Então eu mudo para esse tipo de cardinalidade aqui. Ó. Uma peça possui somente uma matéria-prima. E uma matéria-prima pode ser feita, com uma matéria-prima pode ser feitas várias peças. Ok? Tranquilo? Pessoal, imagine que aqui eu não estou falando de várias peças, por exemplo. Eu não estou falando de uma linha de produção de uma engrenagem, por exemplo. Eu estou falando de uma empresa que desenvolve, que desenha, que fabrica a primeira peça para testar. Tem toda uma logística, tem todo um processo de desenvolvimento sobre isso. Estou falando de uma empresa desse tipo, que desenvolve a primeira peça para depois ser aplicada. Aí depois leva para uma siderúrgica, a siderúrgica faz milhões, bilhões da mesma peça, entendeu? Mas para fazer a primeira peça, tem todo um projeto, todo um desenvolvimento para chegar naquele ponto. É esse tipo de empresa que a gente está trabalhando aqui, para desenvolver uma única peça. Então uma peça, ela só possui uma matéria-prima, ok? Pessoal chegando cada vez mais cedo, né? Eita lá! Voltando aqui. Então eu tenho a matéria-prima e eu tenho a peça, certo? Já tenho a minha peça, já tenho a minha matéria-prima, já tenho meu endereço e agora eu preciso, a última parte, determinar. O cliente solicita o desenvolvimento de uma peça que pode ser composta por várias matérias-primas, possui um peso, uma medida e uma aplicação, correto? Então tem mais atributos aqui, ó. Além da composição química, eu tenho o peso, certo? Eu tenho, deixa eu tirar para cá, as medidas da peça, correto? E eu tenho a aplicação que ela vai ser desenvolvida. A aplicação para que ela vai ser desenvolvida. E aplicação. Certo? Beleza. Mas eu preciso de pessoas para desenvolver isso daí. Essas pessoas geralmente são chamadas de funcionários.
que tem o CPF, o nome, o endereço completo, telefones de contato e o valor da hora de trabalho, ok? Então a gente só vai vir aqui criar uma entidade chamada funcionário, funcionário, correto? Que ele vai ser identificado por um, tá? Cliquei fora, clicou, é só clicar em cima, apertar o del, CPF, o CPF geralmente é o identificador da pessoa, certo? Ela tem um nome, certo? Ah, eu posso dividir isso aqui, por exemplo, em primeiro nome e sobrenome, correto? Tá vendo que ele se tornou um atributo multivalorado? É composto, desculpa pessoal, um atributo composto. Por quê? Eu tenho que escrever o primeiro nome da pessoa e o segundo nome da pessoa. Mais fácil de identificar, certo? Além disso, ele contém, né? Ele tem um endereço, que eu vou, mesma coisa, endereço funcionário. Ó, tá vendo que eu estou diferenciando? Eu tenho o fornecedor, que eu posso vir aqui e falar end fornecedor, certo? Ó, o nome aqui, correto seria nome do fornecedor, certo? Rua, número, tal, tal, endereço, fornecedor, tal. Aqui eu vou criar o quê? Mesma coisa, vou criar, deixa eu puxar isso aqui para cá, deletar, para ficar mais fácil. Vou criar o rua, para ficar mais simples, só rua e número, tá pessoal? E aí você tem que ficar ajustando esse treco aqui até achar uma posição. Rua, número, certo? Rua e número. O funcionário, como que é o relacionamento de funcionário? Vamos lá ver. Ah, tem o valor da hora do trabalho, né? Que é o mais importante, né? Senão não dá certo, né? O que isso aqui tá? Aí. O que é esse atributo 2 perdido aqui, gente? Aí. Isso aqui, o que? Valor da hora, né? Valor da hora. Para pagar o cara no final do mês, para ficar bonitinho, não tem problema, né? Deixa eu ver se isso aqui vem para baixo, não vem. Aí vocês vão ajustando da melhor forma que vocês acharem que vocês conseguem identificar. E aqui tem o relacionamento, vamos aqui. Uma determinada, possui também a quantidade de horas que cada funcionário da empresa no desenvolvimento. O que acontece, pessoal? Então, eu tenho um relacionamento aqui que o funcionário ele desenvolve, ou seja, o funcionário desenvolve as peças. Um funcionário pode desenvolver N peças e uma peça pode ter vários funcionários. Automaticamente, quando eu tenho esse atributo, eu tenho que colocar o valor da hora do funcionário, certo? Eu tenho que saber quantas horas esse funcionário gastou para desenvolver essa peça e quanto essas peças teve de quantos funcionários para desenvolver. Depois eu vou explicar isso aqui para vocês em detalhes, mas agora tenha em mente que quando você tem uma entidade N para N, ela pode receber um atributo. Então eu posso vir aqui, clicar aqui, ó, e aí ó, eu posso ajustar aqui, caramba.
Ancorar aqui. Espera aí, deixa eu fazer de novo. Eu posso vir aqui e colocar um atributo para esse relacionamento. Qual que é? Hora, funcionário, peça. Que aí eu vou saber quantos. Vou tirar isso aqui, para vocês verem, ele vai ficar aqui fora. Que eu vou poder saber quantos funcionários, quantas horas cada funcionário teve. Isso aí eu vou explicar para vocês. Agora é só para vocês aprenderem a modelagem. O único que ficou faltando aqui foi o relacionamento 1 para 1, certo? Eu já tenho relacionamento 1 para muitos, muito para muitos, muitos para muitos aqui. Eu posso ter um relacionamento 1 para 1, que é o pedido, né? O meu fornecedor, o meu cliente faz um pedido de peça. Pedido. Ele vai... Eu vou dar um nome para... Eu vou dar um ID para ele. ID do pedido, certo? Isso aqui é só para exemplificar para vocês, tá? E a descrição do pedido. Pedido. Só para vocês identificarem. E eu vou ter um relacionamento de... Deixa eu ajeitar isso aqui. Para ele ficar quase bonitinho. Bonitinho não dá. Vocês estão vendo que aqui eu já estou com dificuldade. Imagina vocês fazerem isso no papel, né? Composição química. Aqui eu vou fazer uma ligação. Que é o pedido, ele gera a peça, né? O pedido ele vai gerar uma peça. Eu venho aqui e falo que esse relacionamento ele é de 1 para 1, certo? Ó, o relacionamento aqui, ó. Aqui, ó. É o relacionamento de 1 para 1. Um pedido gera uma peça, e uma peça só pode ser gerada por um pedido, certo? Opa. Ancorou. Ancorou. Certo? Deixa eu puxar ele aqui para baixo. Ancorou. Aí, tá certinho. Ok? Então, isso daqui é um diagrama de entidade e relacionamento. Eu tenho as minhas entidades, eu tenho os meus relacionamentos, eu tenho as minhas cardinalidades e eu tenho os meus atributos, certo? O único atributo que ficou faltando aqui, que eu não lembro como que faz, a gente vai aprender junto aqui, vamos fazer aqui da idade. Não sei se é assim, deixa eu ver. Idade. Multivalorado, composto. É que, na verdade, é só no papel que eu consigo fazer isso. Eu não vou ter um atributo idade, eu vou ter um atributo que? Data de nascimento. Não tenho... Eu tenho atributo data de nascimento que eu gero a idade. Entendeu? Então, isso aqui são todos os atributos. Vocês estão vendo que eu não tenho um atributo derivado aqui. Eu só tenho os atributos reais, né? Data de nascimento, por exemplo. A data de nascimento do meu funcionário. Ok? Então, esse software é o software que a gente vai utilizar para fazer a modelagem dos trabalhos que eu vou pedir para vocês quando a gente voltar em aula. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos voltar aqui na apresentação. E aí eu tenho uma pergunta para falar para vocês, fazer para vocês. Vocês entenderam? Não entenderam nada? O que vocês acham? Absolutamente nada. Eu vou ter que rever essa aula umas 5 vezes para eu poder entender alguma coisa, mas eu entendi só do 1 para 1 e 1 para muitos. Ah, tá. Então, pessoal, eu vou disponibilizar isso daqui no meu
no YouTube, lá no canal do YouTube. Aí vocês vão lá e acessam, ok? Esse material tá lá no site. Eu já vou colocar no Moodle esse link aqui para vocês baixarem para utilizar no computador de vocês, ok? Então vocês vão vir aqui no banco de dados aqui desse ano. Ô, Márcio, E aqui eu vai tenho ter o link. uma duvidazinha. Pode falar. No Moodle é a L ou é a CT? Porque eu não lembro mais. É a L, meu filho. É a L. Obrigado. CT é em tudo que você vai utilizar, que é utilizado no IFSP lá de São Paulo. www.ifsp. Swap, e-mail, as coisas que vocês têm. No local, aqui em Catanduva, ctd barra alguma coisa, ctd.ifsp.edu barra alguma coisa, esse daí é o AL. Entendeu? Eu lembro que minha senha do swap é ultra complicada, eu bom, quase nunca lembro dela. Ah, tá. A minha senha de tudo o resto é bolacha. Eu juro que eu vou te matar. Você sabe que isso aqui vai. Você sabe que isso aqui vai pro YouTube, né? Você não tinha parado de gravar? Não. Cabeçudo. Oh, meu Deus. Muda pra biscoito. É, muda pra biscoito. Eu deixo a bolacha. Beleza, então. Tranquilo, pessoal? Vou desligar aqui. Deixa eu desligar a gravação.